Olá, meus amigos compatriotas. Dias difíceis pós 7 de setembro. E hoje nós temos aqui a ressaca do dia 7. Esses roubos aí completamente alheios à realidade vista que foi ali realmente colocada em foto, em vídeo no dia 7 de setembro. Milhões de pessoas nas ruas, centenas e milhares de cidades aí fazendo atos democráticos, pacíficos, demonstração de civilidade. Não tivemos nenhum caso de violência, nenhum caso de depredação de prédios públicos, não tivemos nenhum caso em que janelas foram quebradas, vidraças foram quebradas, que tiveram qualquer tipo de confronto com a polícia, que tiveram qualquer composição de assaltos e outras realidades que sempre é algo comum e corriqueiro nas manifestações do lado de lá, do lado vermelho da força. E aí quando nós vemos este cenário atípico em que dizem uma realidade e o que foi aferido nos olhos e no dia a dia, e as famílias ir nas ruas, idosos, pessoas com suas bandeiras, pessoas com seu rosto pintado de verde e amarelo, pessoas ordeiras que perdiam cartões de crédito era devolvido lá nos trios elétricos. E aí é uma realidade em que dizem que nós somos pessoas que estavam desenvolvendo um ato antidemocrático. E aí fica essa ressaca em que Olavo de Carvalho fez uma fala muito importante a esse sentido, e o pessoal do STF mais uma vez criando uma realidade paralela juntamente ali com a mídia golpista, com o mainstream que está aí sempre querendo mentir e criar essa realidade paralela. Então vamos aqui para a nossa vinhetinha de hoje e aí a gente vai já voltar no assunto. Não podemos ter eleições onde pairem dúvidas sobre os eleitores. Pois bem, depois de quase 3 anos de campanha diuturna e insidiosa contra as urnas eletrônicas, por parte de ninguém menos do que o presidente da República, uma minoria de eleitores passou a ter dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. Dúvida criada artificialmente por uma máquina governamental de propaganda. Assim que ele faz uma fala, ele ignora essas pessoas nas ruas, ele coloca uma realidade paralela, como eu bem pus, e aí a gente vê que existe realmente um distanciamento muito grande entre o que se fala, entre aquilo que ele quer criar, uma narrativa. A narrativa que eles iniciaram foi a mesma que hoje culminou no pedido lá do presidente Jair Messias Bolsonaro, que se dispersem os caminhoneiros e abram as estradas e tudo volte ao normal e as pessoas voltem ali à sua vida normal, porque ele vai começar o diálogo dentro de Brasília. E esse pedido me parece que é um pedido que ele está com uma arma na cabeça e tendo que dizer isso para a população. Me parece, essa é uma opinião pessoal minha. Parece-me também que entraram na linha de agora é economia, vamos focar em economia. E se a gente recuar, ainda vamos ter os outros vídeos aí que vai demonstrar aí essa parte das pessoas dizendo o povo é soberano e a vontade do povo ela tem que ser realmente aceita, ela tem que ser ali colocada em prática. Então vamos ver o retinho desse vídeo aí para vocês entenderem o quão distante está o discurso desse ministro, o quão distante está aí a visualização, a percepção dele desses atos com a realidade. Parem de circular as mentiras, as dúvidas se dissiparão. Quinta afirmação. Aspas. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fecho aspas. E aí a gente vê que é bem claro essa tentativa aí de tentar desmontar as manifestações, de tentar trazer aí uma realidade que só existe na cabeça deles. E aí agora a gente vai assistir aqui uma fala do
presidente Bolsonaro, do áudio que repercutiu tanto aí nessa madrugada, de 8 para 9, e o Tarcísio, o ministro Tarcísio, dá a verificação que é realmente a fala de Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver agora. Fala para os caminhoneiros aí. São nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, liberar, ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente, Brasília, aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite, e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional, e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro, e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente, no áudio mesmo, fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nessa condução, no diálogo, e vamos em frente. E aí o que acontece? É uma fala que cai como uma pedrada na cabeça das pessoas, porque todo mundo já sabia que neste cenário que está aí acontecendo, é um cenário de crise. Todo mundo sabia que ia ter crise, todo mundo que viu ali a movimentação lá atrás do próprio Sérgio Reis sabia que isso iria acontecer, que teria prejuízo, que esse tipo de fechamento, como teve lá atrás, que a gente viu na época de Temer, em que teve também lá essas paralisações, na época da greve dos caminhoneiros, antes do impeachment de Dilma, a gente sabe dos prejuízos que traz, a gente sabe dos problemas que vão trazer. Só que esses problemas também, eles vêm com o comunismo. A gente sabe os problemas que estão comendo cachorro na Venezuela, que nem existe mais cachorro na Venezuela. A gente sabe dos problemas aí que já estão há muito tempo acontecendo em Cuba, em que eles não podem sequer sair às ruas, desse crescente avanço sobre a liberdade das pessoas. A gente sabe de todos esses problemas dos quais nós estamos sujeitos, e depois que nós entramos nesse tipo de violação das nossas liberdades, não tem mais como voltar. A economia se recupera neste ponto em que não é uma questão que vamos fechar a economia ou travar a economia para realmente dizer que estamos salvando vidas de maneira aleatória, como foi o caso do lockdown. E não é o fato que nós estamos querendo agora, nós estamos querendo mais liberdade, nós estamos querendo trazer um Estado de Direito que nos represente de fato, e não que burocratas com canetas nas mãos, fechados em seus gabinetes, determine o futuro da nação e quem vai ficar preso, quem vai ficar solto. Hoje nós vimos aí em todo tipo de tabloide e que teve o cidadão que fez lá aquele assalto, que financiou o assalto em Araçatuba, que botou pessoas amarradas em carros, que botou pessoas lá como escudos humanos, que colocou bombas em que uma pessoa perdeu os 2 pés, foi solto hoje pagando uma fiança. Enquanto o presidente de partido, Roberto Jefferson, está preso, enquanto Daniel Silveira está preso, enquanto tem um pedido de prisão para Oswaldo Eustáquio e também para o Zé Trovão, e quiseram prender lá atrás também o Sérgio Reis, e outras pessoas aí foram presas e indiciadas e estão pagando advogados e estão com suas liberdades cerceadas. E aí vamos ver a reação do pessoal lá em Brasília.
como eles reagiram com essas informações aí, com esse pedido nesse áudio de Bolsonaro e essa confirmação do ministro Tarcísio, e vamos ver o que eles estão dizendo por lá. Sim, é isso que ninguém quer. Então, se o presidente realmente, neste momento que eu quero estar junto neste ato, da entrega desse documento, se ele realmente se comprometer em resolver o problema que nós viemos aqui para resolver, nós vamos informar e pensar juntos. Agora, se a solução for vazia, se for protelativa, nós não vamos aceitar, porque as regras do próprio presidente não pode agir fora, como ele já disse, da própria Constituição, mas o povo é soberano. Artigo Nós 5 não aguentamos mais o Tribunal Federal pintar e bordar neste país. E vou dizer mais. Vou dizer mais. Escuta o que eu vou dizer mais. Aquilo que não te mata te torna mais forte. Você imagina o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo isso, não acontecer nada com ele. Quanto mais forte ele vai sair. O povo não vai se já aprendi a pessoa que vem antes desse movimento, antes da nossa manifestação e da mensagem que passamos, fazia o que queria, pintava e bordava. Se nada acontecer, imagina o que eles vão fazer depois. Vão cagar, literalmente, na cabeça do povo brasileiro. Se eles já se achavam deuses, vão ter certeza que são. É verdade. Porque nós não conseguimos nem chegar no espaço público que é nosso, que é a Praça do Povo, que é a Casa do Povo e que é o Supremo Tribunal Federal, que nós queríamos não invadir, não depredar, mas ocupar para passar uma mensagem para o mundo, porque a mídia não está vendo isso aqui. O mundo não está vendo. E nós precisamos, deputado, nós precisamos de visibilidade no mundo. Imagine ocupar o Supremo Tribunal Federal por um dia, por 2 dias, por 3 dias, pacificamente. O mundo vai dizer, população sem depredar nada. População do Brasil ocupa a sua Suprema Corte. Algo está errado naquele país. O que eles querem? Queremos. Então, fica bem claro aí como tem várias teorias sendo colocadas em prática. Muitas pessoas esperavam e buscavam aí uma solução até mesmo de ruptura institucional. Porém, quando isso aconteceu lá em 64, teve todo um trabalho de mais de 2 anos, que dizem que por volta de 10 anos, até chegar num ponto em que o presidente que estava no poder foi até a China, e aí configurou realmente um ato lá de lesa pátria, um ato lá de aproximação entre esses dois chefes, né, de Estado, e aí culminou lá em uma destituição de poder, porém com todo um processo muito bem elaborado, com uma estratégia toda bem formatada, com toda a composição social que já temos hoje organizada para este fim. Na época, a mídia estava do lado dos militares, e aí também tem a questão das autoridades internacionais também estarem alinhadas com isso. E hoje nós não temos Trump lá nos Estados Unidos, que seria uma grande força que poderia estar alinhada aí para que a gente pudesse manter o poder. Então, caso fosse essa uma solução, que não é uma solução de forma alguma descartada, porque nós temos aqui um estado de exceção já em validade, já tem um estado de exceção aqui sendo colocado como na prática. A gente já tem presos políticos, tem uma série de fatores aí em que abre esse precedente. Não que essa é a pior das soluções que nós poderíamos buscar, mas se esse avanço continuar acontecendo, infelizmente, esse vai ser um ponto que o artigo 142 ele existe, ele está na nossa Constituição. Se ele existe, ele está na Constituição, ele pode ser colocado em prática. Então, não é crime falar sobre o artigo 142. É crime você falar em artigo 142 quando se trata em um estado normal e você quer utilizá-lo de maneira à margem do que manda a lei. Agora, se for dentro do regimento da lei, não é crime nenhum falar de um artigo 142, como tenta colocar aí a grande imprensa, como se fosse o maior dos crimes, um crime de segurança nacional, como eles colocam. Se existe, se está na lei, como é que você não pode fazer menção a um artigo que está na nossa lei? Por que não pode fazer essa menção? Qual crime existe em fazer menção? Se for crime, então ele tem que sair
do nosso código de leis do nosso país. Então, se está lá, ele faz parte e ele é passível de ser utilizado. Então, quando a gente entra nesse cenário, a gente olha também aqui para uma fala do Olavo de Carvalho. A estratégia do STF e amiguinhos é estrangular o povo até que ele não aguente mais e parta para a violência. Como a gente viu ali, as pessoas já bem impacientes com essa realidade e querendo uma solução do povo. E aí, quando ele fala isso, então as gloriosas Forças Armadas entrarão em cena para esmagar de vez a rebelião e criar sobre o cadáver da vontade popular, matando a vontade popular, um mais lindo Estado democrático de direito, que só atende o quê? Aos burocratas, aos cidadãos que estão lá com as canetas nas mãos, que muitas das vezes compraram os seus mandatos, que estão ali para defender os interesses de partidos, os interesses de presidentes de partido, de composições e agremiações que estão totalmente alinhados ao mainstream, àquele establishment que sempre nos pisoteou, que sempre colocou a nossa vontade para baixo, que sempre nos humilhou. E aí ele fala que isso é comparável com o regime de Mao Tse Tung lá no passado. Então, essas foram as composições em que eu tive aqui a percepção mais atual e que eu penso assim de maneira pessoal, que a minha opinião é que Bolsonaro pediu para que recuássemos, porém eu não sei se isso é uma fala dele pessoal ou se é uma imposição por parte de alguém que esteja aí querendo negociar alguma coisa, querendo trazer um acordo. E também eu percebi ontem na fala de Fux, de Pacheco, de Lira e até mesmo de Aras, que houve também um recuo, então teve recuo de várias partes, então está sendo aí pavimentada uma avenida para que haja um diálogo, e esse diálogo aí pode culminar em algo positivo, mas penso eu que o povo é que tem que tomar as rédeas aí da situação, e o povo indo às ruas e continuando fazendo essa pressão vai vir prejuízo, infelizmente. Teremos aí tempos difíceis pela frente, a economia vai se estrangular ainda mais, mas é um mal que ela tem um tempo que essa dor vai cessar. Já esse avanço do comunismo, muito possivelmente, pode destituir Bolsonaro do poder, Bolsonaro sofrer um golpe estando na cadeira de presidente, Bolsonaro pode ficar inelegível e não concorrer para 2022, Bolsonaro pode ser preso pela fala dele, tanto em Brasília como em São Paulo, em que já estão dizendo que ele incorreu em crime de responsabilidade. Pode acontecer de prender os filhos de Bolsonaro, pode acontecer aí uma infinidade de questões dentro da CPI da fake news, da CPI lá da doença universal, né? Dentro também dos inquéritos da fake news, e aí tudo pode acontecer. E lembrando que para Bolsonaro ficar inelegível não depende de muita coisa. Segundo relatos aí de bastidores lá da Justiça Federal, o próximo presidente do TSE será Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, como a gente já bem viu, o histórico dele, mostra que seguir as leis, seguir as normas, não é uma realidade. Então, cada um aí chegue à sua conclusão pessoal. Não estou aqui para indicar que ninguém chegue a nenhuma conclusão. Penso eu que ainda é muito cedo também para a gente chegar a conclusões, porém, para a gente fazer pressão, para a gente empurrar ali, a mostrar que a vontade popular é soberana e que nós temos algum tipo de poder, a gente tem que continuar aí fazendo esses esforços e pagando esse preço caro. Então, pense direitinho, chegue a conclusões que eu ainda não consegui chegar por achar que é muito cedo, ainda é prematuro, mas penso que a pressão popular deve continuar, até porque começamos um movimento. E se nós recuamos, eles vão se agigantar para cima de nós. E aí nós vamos cada vez mais recuar, ficarmos menor, irão utilizar aí a força policial contra nós, irão usar todo tipo de artifício que eles puderem tiver dentro ali do hall de armas que eles podem usar para nos oprimir. Então é hora de nós realmente não esperarmos que a nossa liberdade seja dada, mas que nós tenhamos a obrigação de conquistá-la, o preço que for que tivermos que pagar para essa finalidade.
Eu me chamo Eduardo Andrade, você está no canal aqui do YouTube Edu Andrade BR. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa um gostei, que o algoritmo entende que é um bom conteúdo, conteúdo relevante, e compartilha para o seu amigo naquele seu grupo de WhatsApp. E vamos continuar sendo brasileiros patriotas e acreditar que o dia de amanhã será ainda melhor e com mais liberdade. Um grande abraço e volto logo em breve.